paz, queridos, amigos em Cristo, irmãos em Cristo. O meu nome é Gustavo Marques, eu sou pastor aqui na cidade de Suzano, São Paulo, no estado de São Paulo, e também exerço o ministério profético. Nesse tempo, o meu encargo, a minha responsabilidade profética também nesse tempo. E eu quero aqui compartilhar uma palavra de Deus, uma porção da palavra de Deus para todos vocês. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, Gustavo Marques, Cristo e o Reino, se inscreva, compartilhe esse vídeo e ative ali o sininho para que você receba os próximos vídeos que nós estaremos enviando nos próximos dias, nas próximas semanas. Amém, queridos? Então, compartilha, se inscreva e ative o sininho para receber a porção da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Amados, eu quero compartilhar uma palavra muito importante para o nosso tempo, uma palavra de entendimento do reino, e eu quero compartilhar alguns textos com vocês nesse dia, para que você seja edificado, que você possa crescer em Cristo com esta palavra. Este é o objetivo, esta é a nossa função que entendemos, edificar, o corpo de Cristo, que é os santos, essa igreja composta por vidas, pelos santos, que você possa ser abençoado e edificado, principalmente que você cresça, que a vida de Cristo cresça em você com essa porção da palavra neste dia para todos nós. E eu quero começar, queridos, lendo um texto da palavra de Deus que está ali no livro de Êxodo, capítulo 19, que é o começo daquilo que nós vamos tratar aqui nesses vídeos. Eu quero falar sobre a igreja sacerdotal, a igreja composta, esse reino de Cristo é composto ele é um reino de sacerdotes, e nós vamos entender isso à luz das Escrituras. Na nova aliança, no novo pacto, todos nós somos sacerdotes em Cristo, diferentemente da antiga aliança, no antigo pacto, aonde uma tribo, dentre as demais tribos do povo de Deus, do povo de Israel, essa tribo era a tribo de Levi, que foi separada por Deus para ministrar a Deus, ministrar as coisas de Deus, as coisas do eterno e ministrar o povo de Deus. Então, na antiga aliança, nós vamos ver que existia uma classe privilegiada, uma classe de sacerdotes, e essa classe ela era originária da tribo de Levi. Com o advento da cruz, com a morte e a ressurreição de Cristo, é inaugurada uma nova aliança, um novo pacto em Cristo. Como diz o autor do livro de Hebreus, a partir do capítulo 7, 8 e 9, ele diz que quando muda-se a lei, muda-se o sacerdócio. Quando muda-se o sacerdócio, muda-se a lei. Então nós vivemos um sacerdócio hoje, queridos, precisamos como igreja entender isso, que nós vivemos o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E nesse sacerdócio no novo pacto, nós entendemos que é o sacerdócio de todos os santos. Não existe mais uma classe privilegiada de sacerdotes, não, todos nós somos. O apóstolo Paulo, ele vai falar na sua carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 5, que o mistério que foi revelado a todos. Então todos nós, isso é lindo e é maravilhoso, porque todos têm acesso ao mistério de Deus, que é Cristo. Todos nós, todo aquele que recebe a Cristo, que recebe a nova vida de Deus, tem acesso a esse mistério de Deus, que é o seu Filho, que é Cristo. Como disse Paulo em Colossenses 1:27, o mistério que estiver oculto de todos por muitos séculos foi revelado, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então eu quero falar, queridos, nesse primeiro vídeo, sobre essa igreja sacerdotal, esse reino de sacerdotes em Cristo. Vamos ler então, queridos,
o texto que nós vamos começar aí é o texto que se encontra lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santas. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Agora vamos ler outro texto. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vamos ler outro texto. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ler ainda Apocalipse, capítulo 5. Para ficar aqui bem fundamentado, queridos, que o chamamento de Deus para a igreja, para o seu povo, é de um reino de sacerdotes. Isso precisa ficar entendido nesse tempo. Apocalipse 5, versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 20. Aleluias. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, amados, nessa primeira parte aqui, eu quero ficar bem ciente, né? E que você fique ciente também aí no seu coração, no seu espírito, primeiro, que o reino de Cristo, o reino vindouro de Cristo e o seu povo, de Cristo e a igreja, de Cristo e a noiva, é um reino composto por sacerdotes. Então vamos aqui, o primeiro paradigma a ser quebrado é que o reino de Cristo, o reino vindouro de Cristo, não é um reino composto por ovelhas. A ovelha é o início da caminhada em Deus, o início da nossa caminhada em Cristo. Se nós pegarmos o exemplo na antiga aliança, no Antigo Testamento, e nós entendemos que a antiga aliança ela é toda composta por sombras, por figuras, nós chamamos também de maquetes, miniaturas de Cristo, apontando para Cristo na nova aliança. Então, tudo que é composto na antiga aliança são sombras de uma realidade maior, de uma realidade superior, que é Cristo Jesus, depois da cruz, esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então, queridos, pegando como referência aquilo que acontecia lá na antiga aliança, quando a ovelha era trazida, que ela passava pela porta do tabernáculo, a porta de entrada, nós entendemos que é o começo da caminhada de todos nós, quando nós nascemos de novo em Cristo, um novo nascimento. Só que o destino daquela ovelha lá no tabernáculo era morrer pelas mãos do sacerdote. Então, amados, nós entendemos perfeitamente, à luz das Escrituras, que todos nós começamos como ovelhas. Todos nós começamos dessa maneira, mas Deus, Ele espera que nós venhamos a desenvolver a vida do Filho que nos foi depositada dentro de nós, e que nós possamos passar por esses processos de amadurecimento,
para que nos tornemos sacerdotes. Então, só para que você entenda, nesse reino sacerdotal, nesse reino de Deus, que é um reino de sacerdotes, todos são filhos de Deus, mas nem todos ainda são sacerdotes. E nós vamos falar disso no nosso próximo vídeo, que será a parte 2, vai ser a continuação disso. Então guarde isso, nesse reino todos são filhos, mas nem todos ainda chegaram ao grau, ao nível de se tornarem sacerdotes, porque para que seja sacerdote, para que nós sejamos sacerdotes, nós precisamos ser maduros. A maturidade é indispensável na nossa caminhada cristã como filhos de Deus. Nascemos crianças, nascemos bebês, nascemos ovelhas de Cristo, mas a nossa trajetória requer um amadurecimento, maturidade. Queridos, esse é o maior desafio da Igreja de Cristo na Terra. A sua própria maturidade. Nós precisamos nos tornar filhos maduros, e no próximo vídeo nós estaremos explicando isso melhor, nos seus pormenores, para que nós tenhamos esse entendimento. Então, amados, eu quero finalizar esse primeiro vídeo lendo o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, lavados pela palavra. Aqui, queridos, eu finalizo que nessa mudança dessas alianças, da antiga para a nova aliança, do antigo pacto para o novo pacto, o véu foi rasgado. Por isso eu reafirmo, todos temos acesso. Na antiga aliança, só a tribo de Levi, só os sacerdotes maduros, os que atingiam a idade da maturidade para exercer o sacerdócio, podiam entrar no tabernáculo, no lugar santo, e lá no Santo dos Santos só o sumo sacerdote podia entrar. Na nova aliança, o véu que se rasgou, que é a carne de Cristo na cruz, todos nós temos acesso. E precisamos entrar, precisamos viver com essa consciência que temos acesso ao trono de Deus diariamente, 24 horas por dia. Que Deus abençoe a tua vida. Não perca a segunda parte dessa ministração, falando sobre a igreja sacerdotal, o reino de sacerdotes. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário em nome de Jesus. E não esqueça de ativar o sininho para receber as próximas ministrações. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.